Joyce Hasselmann é a mulher mais votada na história da Câmara dos Deputados. Foi eleita deputada federal por São Paulo com 1.078.666 votos. É filiada ao PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Joyce é ativista política, jornalista, comentarista, escritora. Natural de Ponta Grossa, no Paraná, chegou a cursar medicina, mas foi conquistada pelo jornalismo. Foi diretora e âncora da CBN Ponta Grossa. Também dirigiu a Band News FM em Curitiba. Trabalhou em afiliadas do SBT e da Record. Na revista Veja, onde ajudou a criar a primeira TV com grade fixa na internet, a TVeja. Hoje, tem a própria TV no YouTube. Em suas plataformas digitais, reúne 4 milhões de seguidores. E em 2017 e 2018, ganhou o troféu Influenciadores Digitais da revista Negócios em Comunicação, pelos votos técnico e popular. Já lançou 2 livros, Sérgio Moro, a história do homem por trás da operação que mudou o Brasil, e Delatores, a ascensão e a queda dos investigados na Lava Jato. Nesta conversa, ela fala da trajetória de vida e dos desafios na política a partir de agora. Joyce, muito obrigada por arrumar esse tempinho nessa agenda corrida para conversar com a gente. Você sabe que você tirou o tempo do meu almoço, né? Bem, eu não almocei também, então estamos quentes. A deputada vai emagrecer. Tudo bem, tô precisando perder uns quilinhos mesmo, tá tudo certo. Então, vamos junto nessa dieta forçada que dá tudo certo. Mas olha, antes de qualquer coisa, parabéns. Obrigada. Porque quase 1.100.000 votos, a gente pode arredondar aí, assim, é muita coisa. Chega na Câmara já fazendo história, né, fato. E qual é a primeira resposta que você quer dar ao seu eleitor nessa tua atividade na Câmara dos Deputados? Lutar contra a corrupção, que é minha grande bandeira, e transformar esse mandato num mandato absolutamente transparente, inclusive, de uma certa forma, forçando os outros parlamentares da velha guarda, que adoram fazer política trancados em gabinetes, a portas fechadas, a fazer a mesma coisa. Eu falo para as pessoas que o meu mandato vai ser o estilo reality. As pessoas vão saber de tudo em lives. Eu faço prestação de contas desde o primeiro dia após a eleição. O que eu estou fazendo, onde eu estou, com quem que eu estou, o que eu conversei, como é que não é. Acho que essa virada de você aproximar o eleitor, trazer o eleitor de verdade para perto de você, é uma coisa que é um caminho sem volta. E quem não se enquadrar nesse processo vai estar fora na próxima eleição. Então, eu realmente quero fazer um mandato participativo e sem aquela cafonice de, olha, é uma super autoridade. Deputado não é super autoridade, não. Foi eleito pelo povo, para representar o povo, é empregado do povo. Inclusive, eu quero ver como é que eu proponho uma alteração de regimento ou coisa assim, para a gente sacar o termo excelência. É que tem situações ótimas ali, né? Xinga. O senhor não vale nada, é um corrupto, Vossa Excelência. Gente, por favor, né? Eu acho que a gente tem que entrar nesse momento em que o povo mostrou que quer mudança, de fato, para fazer com que as próprias autoridades coloquem o pezinho no chão, entendam que são gente, igualzinho o outro que elegeu. O parlamentar. Então, qual é a melhor forma de ele honrar os votos que ele recebeu? É justamente fazendo um mandato transparente, lutando pelo povo e mostrando que é representante do povo e não uma super autoridade perdida, né, neste mar aqui de Brasília, né, nesse mar que não é mar, né, mar que não tem mar, mas nesse mar de Brasília, que a gente sabe que é um mar de muito malandro, né, de muita gente que não está muito interessada em fazer o Brasil andar. Acho que agora a gente vai ter um tempo diferente na política. A ilha, né, que sempre se fala, a ilha de Brasília, que você fica protegido, de certa forma. O mar de malandros, né? Tem um mar de malandros, mas agora a coisa vai ser um pouquinho diferente. A renovação foi muito grande e não tem como não melhorar, Rosia. É impossível não melhorar. É impossível. Pelas demissões que nós tivemos aí, tanto na Câmara quanto no Senado, é impossível não melhorar. Né? Pode ser que a gente não tenha ainda céu de brigadeiro, porque tem muitos, né, tem Renans da vida que permanecem aí na política, tem outras figuras aí antigas que representam a velha política, mas eles não vão conseguir fazer a mesma coisa agora. Com essa renovação, com pessoas aguerridas como eu que vou estar lá e outros nomes que chegaram à Câmara e ao Senado, eles não vão conseguir se criar mais, não. Agora, você chega com mais de 1 milhão de votos, consequentemente com muita força política.
política, com força política, inclusive, para assumir liderança de partido, liderança de governo. Assim, eu cubro Câmara, 18 anos que eu estou ali dentro cobrindo Congresso Nacional. Então, a gente sabe que a pessoa chega com uma votação dessa, com um partido com uma bancada grande, que é o caso do PSL, né? Vem com essa força toda, e o partido do presidente da República. Então, você chega com força para, se quiser, ser líder de bancada, ser líder de governo, disputar cargo até da presidência da Câmara. Alguma dessas funções te apetece? Veja, logo que saiu o resultado da eleição e que veio esse mais de 1 milhão de votos, começou a ter um movimento de fora para dentro. Mercado, empresários, entidades, dizendo, olha, você tem que disputar a presidência da Câmara, você tem que disputar a presidência da Câmara e tal. E eu mesma coloquei um freio nisso. Né? Vários jornais me procuraram e tal, dizendo, olha, seu nome está cotado, seu nome está cotado. Eu falei, pera lá. Primeiro, ninguém é presidente candidato à presidência de si mesmo. Isso tem que ser uma coisa partidária e construída com um bloco partidário. Não dá para sair por aí numa aventura. Segundo, acho que o presidente da Câmara ideal, ou a presidente da Câmara ideal, seria realmente alguém com muitos e muitos votos, né, para 1 milhão de votos. Seria alguém que representasse o novo, mas que ao mesmo tempo tivesse uma experiência na casa. Eu não tenho uma experiência na casa. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não deixar também essa coisa subir para a cabeça. Eu posso tudo, não. Eu acho que eu tenho que chegar, fazer o meu dever de casa, que eu já estou fazendo, que é estudar regimento, entender como funciona a casa. Estou apta, sim, para liderar ou o meu partido ou o governo. Me agrada mais liderar o partido, mais do que liderar o governo, porque eu sou uma mulher combativa, eu sou do discurso, eu sou do embate. Eu quando vejo aquele plenário, assim, eu amo aquilo, né? Eu gosto da discussão. O líder do governo tem que ser muito mais, né? É quase um muro das lamentações, né? Todo mundo vai chorar no líder do governo, para o líder do governo falar com o presidente e tal. Então, apesar de eu saber dialogar muito bem e até mesmo dialogar com a oposição, ainda que seja difícil para mim em alguns momentos, eu acho que a liderança do partido é o ideal, né? O presidente do partido já está conversando comigo, eu já estou conversando com alguns deputados. Isso tem que ser construído, né? Tem que ser construído, não pode ser imposto. Então, estou apta para assumir, sim, a liderança do nosso partido a partir do ano que vem. Mas é uma construção. Se assim os deputados quiserem, se assim o presidente quiser. E olha que vai ter que ser um processo de convencimento também, tal qual foi para fazer você se lançar candidata. Porque teve uma resistência muito grande, até que teve um apelo que parece que foi bem crucial. Vamos acompanhar um pedacinho aí. Olá, Joyce. Vamos sair da zona de conforto. Temos uma oportunidade ímpar de mudarmos o Brasil. Conto contigo, você pode contar comigo e mais ainda, o Brasil espera que cada um de nós cumpra o seu dever. Tamo junto, Joyce. Valeu. Foi um pedido aí crucial para você decidir? O que é que pesava mais? Isso não foi um pedido, né? Isso foi uma intimação, com jeitinho, sorrindo, ao estilo Bolsonaro, né? Mas foi uma intimação. Quando ele diz assim, saia da zona de conforto, assuma sua responsabilidade. Ele fez esse vídeo porque eu estava parecendo um bagre ensaboado. Né? Eles me apertavam aqui e eu escorregava acolá, né? Então, primeiro teve o convite, né? O próprio Bolsonaro me convidou. E eu falei, olha, Jair, eu não sei, para mim é um turbilhão que acontece aqui no meu coração, porque eu nunca quis sair para a política, eu nunca tive essa pretensão. E já há uns 8 anos, os partidos me cercam por uma questão óbvia, né? Você está em veículo de comunicação, tem audiência e tal, os partidos começam a te namorar para te atrair e ver se você consegue fazer muito voto. E eu sempre disse não. Eu disse não para todos os partidos. O único partido, ou os únicos que não me convidaram foram PCdoB, por óbvio, PSOL e PT. Todos os outros me convidaram, todos. Você nunca foi de esquerda, desculpa te interromper. Não, mas tá doida? Nunca. Nasci de direita. Nunca. E eu sempre fui muito firme, inclusive chegar ao ponto de ir para o ar. Numa rádio que eu trabalhava, de expressão nacional, e dizer, não me convidem mais, eu não vou aceitar, larguem do meu pé. A minha função é bater em político corrupto, não vou entrar para o time da política. Quando o Jair me convidou, eu já tinha passado pela questão do impeachment da Dilma, né? Viajei o Brasil, né? Lutando pelo impeachment dela e tal, minha cabecinha rolou, inclusive, por causa disso também. Eu fiquei naquela situação, olha, eu não quero, mas o Brasil precisa. Eu não quero, mas o Brasil precisa. Eu não quero, mas o Brasil precisa. E ele nomeou o Francisquini, o deputado Francisquini, para pegar no meu pé. E o Francisquini me ligou e falou, olha, eu estou dizendo aqui para você que eu fui nomeado para ficar na sua cola, para te convencer até você aceitar ser candidato. E ali foi um longo processo de convencimento e tal.
E mesmo depois que o Jair fez essa convocação, ainda levou mais de um mês para eu decidir. Eu decidi no último dia, no último prazo legal, pra você ter uma ideia. Até aquele momento eu sofria, porque eu não queria estar no meio da política, mas eu sabia que o momento era único para o Brasil e que se nós que queremos mudar, fazer uma boa mudança, não assumíssemos a responsabilidade, como disse o Jair no vídeo, a gente ia ter mais do mesmo. Então o Jair teve a coragem, e o Jair ainda foi muito honesto comigo, ele falou, Joyce, eu tenho 63 anos, já estou no lucro, ele falou, já estou no lucro, né? Porque daqui a pouco eu bato as botas. Falei, Jair, você vai ver até os 100, menino. 120 anos você vai estar fazendo polichinelo. Né? Ele falou, não, mas eu já estou no lucro. Você tem uma carreira, você é jovem, você tem expressão nacional. Eu sei o quanto custa para você tomar essa posição política, mas eu estou aqui te convidando. Eu acho que você realmente vai fazer diferença. E aí, depois de muito choro, eu chorava. Eu chorava. Tinha noites que eu falava, Deus, me dê uma luz. Diga para mim não. Diga pra mim não. Não, tudo caminhava ao contrário. Eu dizia assim, tá de sacanagem, né, Deus? É isso mesmo? E aí eu acabei topando e quando eu decido, aí sai de baixo. Aí foi aquele furacão a minha campanha. Era uma campanha super curta, mas foi um furacão. E com quase 1.100.000 votos. Eu decorei, viu? 1.078.666. Não desperdiço nenhum votinho. Não, nenhum. Tá lá, 666 para concluir. Você falou sobre essa combatividade que você teve na questão do PT. Sim. E tem um vídeo, são muitos os vídeos polêmicos, mas tem um que talvez tenha sido um dos mais polêmicos que eu vou chamar agora. O salto agulha da semana é endereçado a duas figuras terríveis, das piores que a política já conheceu. Uma dupla que roubou, sem qualquer pudor, uma parte significativa do futuro do Brasil. Sim, roubou parte do seu futuro, do futuro dos seus filhos, dos seus netos. Qual você diria que foi a principal consequência desse vídeo? A minha demissão da Veja, simples assim. Já estava num processo pós-eleição, num processo de algum desgaste, porque quando eu estava cobrindo a eleição e eu fui contratada para montar a TV, a primeira TV online, com grade fixa da internet e tal, a Veja tinha uma posição clara contra o PT, né? E eu falei, tô no paraíso, porque é tudo que eu quero, eu sou contra essa corja e vamos que vamos. Aí teve a eleição, a Dilma foi eleita. Né? E eu dizia na cobertura que se ela fosse eleita, ela seria empichada. E as pessoas diziam que eu era doida. Não, você é doida, de onde você tirou isso? Imagina. Tal. Se iniciou o governo da Dilma e a Veja começou a mudar um pouquinho de posição. Né? E eu continuei com a mesma posição que eu tinha, porque esse era o combinado e o combinado não é caro. Né? Depois desse vídeo, ainda a Veja não acreditando no impeachment, e eu sabendo que o impeachment ia acontecer, porque era impossível, eles diziam, não, Eduardo Cunha nunca vai aceitar, nunca vai aceitar. Né? Depois desse vídeo, eu fui gentilmente chamada a me retirar da casa. Né? Esse vídeo foi excluído da própria Veja, né? Do arquivo da Veja, ele está aí na internet, porque não se esconde nada na internet, eles apagaram o vídeo. E não teve muito pano quente não, sabe? Assim, você pegou pesado demais, isso pegou mal com o presidente, pegou mal com a presidente, e aí começou uma mudança editorial na Veja, com a troca, inclusive, do diretor à época, que foi quem me contratou. Então, eu fui... eu fui saída de lá e um pouco depois o diretor que me contratou, que era o todo-poderoso à época, que não sabia da minha demissão, também foi afastado e a linha editorial mudou um pouquinho. A gente vai continuar essa conversa, tá, Joyce? Mas é no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Hoje eu converso com Joyce Hasselmann, a mulher com o maior número de votos para a Câmara dos Deputados. Tem que insistir no número, mais de 1 milhão de votos. Vamos falar então da pauta legislativa para o ano que vem. A gente sabe que tem temas que sempre vão, que vêm, temas mais polêmicos. Vou tentar fazer tipo um ping-pong contigo para saber como é que você vai se posicionar com esses temas. Então vamos lá. Primeiro, porte de armas. O que é que você pretende fazer no Congresso? Bom, eu sou totalmente a favor, né? A flexibilização do porte e da posse são coisas diferentes. Não tem lógica você proibir um cidadão que é de bem, não tem antecedente criminal, que está com seu juízo perfeito, que já faz todos os testes, que tem um treinamento, a não ter uma arma para se defender. Então, vou lutar por isso sim, é uma das minhas bandeiras. É verdade que você tem a R15? Tenho uma R15. Linda, maravilhosa.
Não no Brasil, né? Por quê? Porque eu não faço nada que contraria a lei. Então, onde eu tenho uma R15? Nos Estados Unidos. Outro tema, questão do saidão dos presos. Tem que acabar, eu vou lutar por isso. O saidão, a questão da pena progressiva para crime hediondo, tem que acabar com isso. E a questão da visita íntima também para aqueles que cometeram um crime hediondo. Gente, espera lá, vamos levar o Brasil um pouco mais a sério? Vamos investir, de fato, na educação? Vamos pegar e fazer com que o preso tenha que trabalhar para manter sua estadia? Por que eu tenho que custear um preso que pode chegar aí 3, 4, 5 mil reais para o Estado, enquanto a nossa educação está aí à míngua? Pera lá, né? Tem que levar a sério esse país. A nossa prioridade não é ficar acocando preso. Ninguém fala aqui em maus tratos, nada disso. Agora, eu não conheço ninguém que morreu de trabalhar. Ah, não, morreu plantando alface. Eu não conheço ninguém. Se alguém conhecer, a não ser que seja do coração, mas não porque está plantando alface. Então, vamos fazer presídio agrícola, presídio industrial, vamos colocar o preso para aprender a fazer alguma coisa e para custear a sua própria estada. Eu vou seguir na questão dessa pauta ping-pong, mas já vou ressaltar que você abordou um ponto aí, que é essa questão dos direitos humanos, que depois eu quero voltar, porque da época do teu trabalho como jornalista, repórter mesmo, você tem algumas coisas bem específicas nessa área. Mas vamos lá, escola sem partido. Eu acho que a gente tem que aprovar e deixar muito claro que não se trata de perseguição a ninguém. Ninguém aqui quer aprovar a escola sem partido para perseguir professor A, B ou C, para perseguir o professor que tem a sua ideologia, que é de esquerda, do centro, do meio, que é de direita. Não se trata disso. A escola sem partido é para proteger a criança e para não induzi-la numa ideologia, porque a criança tem que estar na escola para aprender a ler, escrever, fazer conta. Eu acho, inclusive, que nós temos que trabalhar, Rosia, mas de forma muito, muito séria, para valorizar o professor nesse país. No Japão, o imperador não se curva ao professor. Aliás, ao contrário. O professor não se curva ao imperador. É o imperador que se curva ao professor. Quer dizer, todo mundo se curva ao imperador, menos o professor. No Brasil, o professor é tratado como nada. Ganha uma miséria, não passa pelo processo de qualificação, é desvalorizado, inclusive, na própria profissão. Tipo, professor. A gente tem que retomar a valorização desse profissional, a gente tem que preparar esse profissional e a gente tem que dar a chance das nossas crianças de aprenderem e não simplesmente de entrar num processo ideológico na escola. Você está fazendo um projeto ou pensando num projeto com a Viviane Seno, na área de educação? Olha, a Viviane... Eu estou bem informada. A Viviane é uma grande mulher nessa área, um grande nome nessa área. Ainda na época da minha campanha, eu conversei com ela, falei, olha, eu quero a consultoria de toda a minha área de educação, que venha do Instituto. O Instituto faz isso, tá? Para vários governos, é independente de partidos, mas eu acho que o Instituto Ayrton Senna pode nos ajudar muito, sim. O outro tema, aborto. Totalmente contra. Aborto não é método contraceptivo. Ponto. Tá? O Brasil já tem uma lei que rege sobre as questões que envolvem estupro ou o risco à vida da mãe. Mas você imagina com a sexualização precoce que nós temos das nossas crianças, não é adolescente, não. A gente tem menina de 12 anos grávida. Se você aprova o aborto, vai virar um método contraceptivo. Não pode. O que a gente tem que fazer é educar a população. A gente tem que ensinar que criança é criança. Vai brincar de boneca, menina. 12 anos não é a idade de estar grávida. Vai brincar de boneca, vai brincar de casinha, vai estudar. Os pais têm que também ter um peso nessa educação. E a gente tem que entender que o Brasil é conservador. O Brasil é conservador. Não tem essa história de, no meu corpo mando eu. Filhinha, não é no seu corpo. Você está dando uma sentença de morte para outro corpo que está dentro de você. Então vem esse papo feminista, meu corpo, minhas regras, e o corpo do inocente, que está dentro da barriga da mulher. Então, acho que a gente tem que levar a coisa um pouquinho mais a sério. Ademais, eu não conheço uma mulher que diga, nossa, como eu sou feliz, fiz um aborto. Eu sempre vejo que as mulheres que optaram por isso, às vezes num desespero, acabam carregando uma culpa para o resto da vida. Então, vamos lá. Educação sexual, criança é para estudar e para brincar, e o aborto não é método contraceptivo. Se me permite, Joyce, eu sei que você é muito reservada em relação à vida pessoal, Você é realmente sempre... Tanto que o Brasil inteiro conhece a tua trajetória de sucesso de trabalho, mas a vida pessoal, inclusive, você sempre reservou muito. Recentemente fez uma série documental que aí revela algumas coisas que ninguém imaginava. Mas uma das coisas que eu sei da sua vida, quando você fala de aborto, dá para ir para o lado pessoal, e desculpa ir invadindo já essa área, porque você teve uma gravidez super jovem, casou super jovem,
E eu já vi um relato seu dizendo que muitos pressionavam ou queriam, indicavam, orientavam que você fizesse o aborto na época. Eu me casei menina, né? Me casei com 18 para 19 anos e aos 20 anos estava grávida. E estava em plena universidade, naquela coisa de iniciar a carreira, porque eu comecei a trabalhar junto com a universidade, até um pouquinho antes. E eu estava num ambiente absolutamente assim dominado pelas feministas, na faculdade de jornalismo, não precisa dizer mais nada, né? Eu era a única que trabalhava ali, a única que estava já construindo uma carreira e muita gente me impressionou, dentro e fora da universidade. Quando eu falei que estava grávida, né, para as minhas amigas, até para algumas pessoas da família, a frase que eu ouvi foi: você vai acabar com a sua vida? Você está maluca? Você está começando uma vida agora. Você vai acabar com a sua vida. E aquilo me fez, assim, sofrer tanto, porque tudo que eu queria, né, era que as pessoas dissessem parabéns, me aconchegassem, porque eu estava iniciando um casamento, eu não tinha onde cair morta, eu trabalhava, mas ganhava muito pouco, estava numa universidade pública e, ao mesmo tempo, uma pressão, e aí de dentro da universidade, era uma gravidez de risco, né? E aí, quando eu tive até um desmaio, eu passei mal, desmaiei e tal, porque a gravidez tinha um certo risco, as pessoas próximas a mim na universidade começaram a me trazer telefone de onde eu resolveria aquele problema. E eu peguei e tranquei a universidade, aquele ano todo. Falei, não quero. Eu não quero essa gente perto de mim, eu não quero essa gente perto de mim. Essa gente que está forçando para que eu tire o meu filho, eu não sabia se era menino ou menina ainda, eu não quero. E aí eu fiquei um ano em casa, né, cuidando da minha gravidez. Hoje a minha filha é uma coisa linda, maravilhosa, uma boneca, faz medicina, né, já estuda medicina, estuda 15, 16 até 18 horas por dia, sem eu mandar, não preciso mandar, que foi muito bem criada, né, e só me enche de orgulho. Então, eu digo para essas mulheres, né, mais ou menos jovens, as mais velhas, quantas engravidam, né, depois dos 40, estão coagidas muitas vezes. Para que isso? O que você vai fazer com a sua vida? Quantos parceiros pressionam as suas parceiras para tirar filho? Eu já vi isso acontecer dentro da minha família. O parceiro olhar para familiar meu e dizer, resolva isso. Como resolva isso? Então, o que eu tenho dito para essas mulheres é, aguentem firme, porque vale a pena. Vale a pena. Quando você vê seu filho correndo pela sala, quando você vê aquela criança crescendo, quando você vê entrando na universidade, meu Deus do céu, não tem como. Se imagina se eu tivesse caído nessa, se eu não tivesse a força de resistir. Agora, quantas pessoas não têm essa força, Rosiane? Quantas meninas mais jovens que engravidam aos 18, 17, quantas meninas recebem uma pressão dessa e sem saber para onde correr acabam cedendo? A gente tem que acabar com isso. Joyce, em relação a essa questão de força, foram muitos os desafios na tua vida. Muitos. Nessa tua série documental que está lá no teu canal, né, no YouTube, você relata, inclusive, que já passou necessidade, sim, e já chegou a passar fome, né? E aí, inclusive, com essa carinha de dondoca, não é? Todo mundo trata assim, a carinha de dondoca, ninguém imagina esse futuro, ou esse passado, perdão. A gente já está com o tempo quase acabando, mas o que é que te fez guardar esse passado e não trazer? Era medo de ser tratada com vitimização? Eu nunca gostei do processo de vitimização, sabe? Por isso que eu digo que eu sempre fui de direita, né? Você vê o pessoal da esquerda sempre usando, né, as tragédias para se vitimizar. E eu pensava, eu vou conseguir sozinha, eu vou conseguir. Quando eu chegava em casa, às vezes meu pai olhava para mim com problemas de alcoolismo e tal, e eu já perdoei, tá? Já perdoei. E ele dizia, você não vai ser nada na vida, né? Porque o álcool faz aquilo, né? Eu pensava comigo, você vai ver se eu não vou ser. Você é a maior aqui dessa casa, né? E assim foi. E eu nunca contei a minha história. Eu nunca contei. Eu me lembro de cenas muito pesadas, muito tristes, né? Me lembro de eu chorando de fome em alguns momentos. Me lembro da minha mãe desesperada. Mas também me lembro de todas as vitórias que nós fomos tendo no meio do caminho. E eu decidi romper. E acabou. Eu decidi romper. Eu decidi estudar, eu decidi fazer a universidade, eu decidi ir em frente, eu decidi não parar. E cada vez que eu vejo uma oportunidade, eu penso, eu vou chegar lá. Se abrir a porta, você entra, se der o primeiro degrau, você constrói a escada. Se não abrir, eu abro. Não precisa abrir, não, eu mesma abro, não tem problema. Joyce, estou quase acabando mesmo. A questão do direitos humanos, eu vou só citar que tem duas reportagens suas que são emblemáticas, que é aquele caso
da venda de crianças para adoção Sim. no exterior, né? Sim. Que você fez um trabalho ali super reconhecido. Que virou CPI. Virou CPI e se descobriu o escândalo que era. Então, tua atuação também na área de direitos humanos, aquele caso da menina Tainá, que você livrou duas pessoas de serem executadas. De serem executadas, né? Que eram colocadas culpadas como por um crime que eles não cometeram, né? Isso sim é direito humano. Direito humano não é ficar protegendo e colocando bandido. Direito humano é proteger a vítima. Isso sim. Eu fiz um longo trabalho de investigação, descobri uma quadrilha internacional de tráfico de crianças, com participação, inclusive, de judiciário. Isso virou uma CPI que mudou a legislação. Eu encontrei o ex-presidente dessa CPI e ele falou assim para mim, Arnaldo Jordi, PPS, ele falou assim, você foi o deputado mais atuante daquela CPI. E nem deputada eu era. Joyce, agora eu tenho ali 40 segundinhos, mas eu vou fazer um traduzindo Joyce Hasselman, porque tem uns termos teus ótimos sempre. Ataque de pelanca. Ataque de pelanca. Aquela coisa de ficar, né, fazendo escândalo. Tem muito político que adora isso, né? A Gleisi é uma delas. E você já disse que é da sua cota pessoal, da minha cota pessoal. Eu não me acadelo. Não me dobra nada, não me vergo. Não me vergo. Sabe? Não fico lambendo os pés de ninguém, não. Não vou fazer isso, jamais. E sou uma leoa. Precisa traduzir? Tem certeza? Eu acho que esse não precisa. Eu imaginei que a resposta era essa. E ainda tinha um complemento. É uma leoa com os punhos de Mulher Maravilha, olha aqui, né? Ó. Isso aqui é presente de eleitor, tá? Os meus eleitores fizeram lá um combinado e me entregaram o kit Mulher Maravilha. Estou usando com muito orgulho. Joyce, muito obrigada por essa conversa. Obrigada, Zia.